enterrado em Campinas o corpo do idoso que morreu durante um incêndio em uma clínica de repouso em Souzas. As causas do fogo estão sendo investigadas. Mulher de 60 anos fica ferida dentro de um ônibus do transporte público quando o banco em que ela estava sentada se soltou durante uma curva. Polícia investiga a morte de um comerciante de 49 anos na Vila União. Ele foi baleado na frente dos clientes. E também, o número de leitos cirúrgicos do SUS em Campinas deve aumentar no período da Copa do Mundo. O objetivo é atender a demanda de turistas. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A polícia investiga a morte de um comerciante de 49 anos neste fim de semana. O homem foi baleado na frente dos clientes do mercado dele, que fica na Vila União, em Campinas. Hoje, as portas amanheceram fechadas. O crime aconteceu neste mercado no bairro Vila União, em Campinas. Oswaldo Varéa, de 49 anos, foi assassinado durante o trabalho, na frente dos clientes. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e não resistiu. Segundo testemunhas, o comerciante estava na frente do mercado, na calçada, conversando com clientes. Quando os assaltantes chegaram, ele nem desconfiou que se tratava de um crime e ainda conversou com os bandidos, mas quando viu que um deles estava armado, reagiu. Respondeu para a pessoa, né, que estava intimidando ele, que aqui ninguém ia assaltar ninguém. Os bandidos fugiram sem levar nada. A morte do comerciante abalou toda a família. Tá muito chocada, muito triste, né? Era um pai, né? Era um pai, era um empresário que lutava para ter as coisas para os filhos. O mercado funciona há 13 anos. Esta não foi a primeira vez que o local ficou na mira dos bandidos. Há 2 anos, uma quadrilha fez uma verdadeira limpa no estabelecimento e forçou os donos a investirem em segurança. A polícia ainda procura pistas que levem aos criminosos. E foi enterrado hoje à tarde em Campinas o corpo do idoso que morreu ontem durante um incêndio em uma clínica de repouso no distrito de Souzas. As causas do fogo estão sendo investigadas. Investigadores do 12º Distrito Policial estiveram no início da tarde na casa de repouso no distrito de Souzas para colher mais informações sobre o incêndio que aconteceu no local. O fogo atingiu o quarto de um paciente que tinha sido internado no sábado. Gabriel Torres de Oliveira Filho, de 64 anos, que era cadeirante e sofria de grave depressão, morreu carbonizado. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas a vítima não conseguiu ser salva a tempo. Uma perícia foi feita no local e a polícia acredita que o idoso tenha usado um isqueiro para colocar fogo no quarto. A motivação teria sido porque uma enfermeira negou ao paciente um cigarro, já que nas dependências internas é proibido fumar. A funcionária orientou o homem a voltar para o quarto. Ele concordou, mas minutos depois começou o incêndio. Nenhum outro idoso se feriu no acidente. A Defesa Civil esteve no imóvel e afirmou que não há riscos na estrutura e nem para os pacientes. Segundo o administrador da casa de repouso, Arley Bergossi, que preferiu não gravar entrevista, o local é legalizado, tem o laudo de atendimento sanitário da Vigilância Sanitária e o alvará de funcionamento definitivo já foi protocolado e está em andamento na Prefeitura. Gabriel Torres de Oliveira Filho foi enterrado no início da tarde no cemitério da Saudade, em Campinas. A família não quis falar com a imprensa. Durante a tarde, fiscais da Prefeitura estiveram no local. Representantes da Secretaria de Urbanismo aplicaram uma multa de R$13 mil por irregularidades. A clínica tem 3 dias para entrar com pedido de regularização de alvará. E 2 homens foram presos hoje de manhã em Campinas por furto de veículos. Com um deles foram encontrados equipamentos que impedem o funcionamento de rastreadores. O carro foi roubado em Sumaré. A dona do veículo foi abordada pelos assaltantes quando saía de casa. Os bandidos fugiram e um deles foi pego em Campinas. A nossa equipe recebeu uma informação que o veículo tinha sido roubado na cidade de Sumaré por 2 indivíduos, sendo um deles armado.
Posterior recebemos uma outra informação que estaria nas mediações do bairro Satélite Íris. Fizemos patrulhamento com vistas e na Avenida John Boy do Lope foi visualizado pela equipe o veículo no contrafluxo. Conseguimos fazer o retorno e realizar a abordagem do indivíduo. Aos policiais, Felipe Augusto confessou o crime. Já o comparsa dele conseguiu escapar. Provavelmente esse indivíduo aí que não estava dentro do veículo na abordagem, o indivíduo que está aqui abordado com a gente, deve ter deixado ele em algum local, para ele poder guardar arma de fogo, né? Agora, e esse carro? Ele ia fazer o que com esse carro? Ele informou pra gente, realmente ele confessou que praticou roubo, informou que ia procurar um local mais tranquilo, com demais veículos, deixar estacionado um tempo para poder esfriar, para ver se tem rastreador, bloqueador, algo desse tipo. A polícia também prendeu outro homem acusado de furto. Desta vez, Felipe Arthur Barduzzi foi surpreendido pelos PMs do BAEP. Ele tentava levar este carro quando foi abordado. O veículo tinha sido roubado em Hortolândia, mas os criminosos abandonaram o carro em uma rua no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, para não chamar a atenção. O criminoso foi preso em flagrante. Com ele estavam bloqueadores de sinal e um rádio comunicador. Segundo as investigações, o suspeito já tem passagem pela polícia. Uma mulher de 60 anos ficou ferida hoje à tarde dentro de um ônibus do transporte público de Campinas. O banco em que ela estava sentada se soltou durante uma curva e arremessou a mulher contra outros assentos. O ônibus da linha 136 parou na entrada de emergência do Hospital Ouro Verde. A aposentada precisou da ajuda do motorista e do cobrador para conseguir descer do veículo. Segundo a passageira, o banco dela estava solto, como comprovamos nestas imagens. Eu estava sentado no banco atrás do motorista. Aí o banco estava solto. Aí, conforme o ônibus ia correndo, aquele que passa lá nas casinhas, ele ia muito correndo. Aí depois jogou eu lá adiante e o banco saiu junto comigo. E ficou só os ferros lá e jogou eu lá assim. Eu taquei nos bancos de lá e depois eu bati no corredor e caí no chão. Ficou ele espalhado no corredor, aí eles tirou eu lá do corredor. O acidente ocorreu na altura do residencial Casas do Parque. Moradora do bairro Vila Nova 2, a aposentada de 60 anos voltava para casa depois de ter ido comprar materiais de construção. Ela foi atendida pelos médicos e no momento que conversou com a nossa equipe, aguardava para fazer o raio-x. Dói minhas costas, a coluna e essa perna aqui e o braço e a cabeça, assim, dói também. Esperava que fosse acontecer isso no ônibus? Não esperava, né? A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas informou que faz vistorias semestrais nos ônibus do transporte coletivo da cidade e que vai fiscalizar as condições dos veículos desta linha depois do acidente com a senhora de 60 anos. Nós entramos em contato com a Transurc, mas até agora não tivemos retorno sobre o assunto. E o transporte público de Campinas enfrentou mais uma onda de assaltos. Foram 7 entre sexta-feira e domingo. Os ladrões levaram mais de R$400 dos caixas dos cobradores. Na semana passada, em 3 dias, foram registrados 8 assaltos aos ônibus. Um prejuízo de mais de R$340 mil. A Transurc diz que investe na segurança com instalação de câmeras e registro de boletins de ocorrência. Ainda hoje você confere as notícias do futebol.